logo que eu cheguei no Brasil, na primeira semana, eu já tratei de, assim, antes de voltar, eu já tinha pegado todos os documentos de faculdade e tudo mais, e eu tive a grande alegria de todas as minhas matérias terem sido, eu consegui puxar as matérias todas para cá. Olha aí. Então eu não precisei fazer o curso de novo. Só que o que na Alemanha eu fazia sistemas, né? Aqui eu Hum, fiz computação, ciência da computação, que sistemas é um pouco misturado com hum, administração, né? Computação é hum, mais técnico, né? hum. E graças a Deus todas as matérias, assim, eu já cheguei no Brasil assim com Tá grande boa. parte do curso já pronto, né? Tinha o curso de computação tem mais matérias técnicas que não tinham, né? Dos sistemas, né? Que não tinha no curso de sistemas e consegui fazer tudo. Então, assim, rapidinho eu me formei e comecei a trabalhar com isso. Só que, de forma, é, ao mesmo tempo, e eu sempre assim, fazendo estágio e trabalhando, e eu sempre dando aula de alemão. Porque eu tinha aquela Hum, necessidade assim de dar aula. E na faculdade também eu era monitor de tudo, todas as linguagens de programação que tinha, eu era monitor de tudo porque eu tinha essa necessidade da aula, né? Então eu dava aula particular de alemão, fazia estágio, dava monitoria na faculdade, quase não tinha vida, né? Ficava de segunda a sábado assim, olha aí, sem parar. rapaz. É. E foi o passando um pouco para frente, né? Então eu nunca de fato parei com o alemão. Eu sempre tive como se fosse assim, um pezinho, né? Na Hum. Alemanha. Uma Mas coisa que aí eu não tu, falei para quando voltou pra aula de alemão, você, quando voltou pro Brasil, começou a dar. Tu não logo ajudava que eu aqui os voltei, estrangeiros aqui, alguma coisa não, né? vez ou Porque, outra, sim, eu é, recebi alguns alemães aqui no Brasil. A gente teve também, a gente recebeu um intercambista da Alemanha também, e outras pessoas da Alemanha vieram para cá, e eu já fiz também, já acompanhei alguns alemães, como se fosse um guia, assim, e uhum, tradutor. Também já fiz isso algumas vezes. Mas uma coisa que eu não falei foi que da primeira vez que eu voltei para o Brasil, ainda adolescente, eu fiquei pouco menos de 6 meses só para poder fazer os trâmites de visto e tudo mais. Nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade de uma escola de idiomas de eu dar aula de alemão. olha aí. Em- É, então em 2005 foi isso. 2005 eu tive a minha primeira turma de alemão e eu dava no Caraca, Instituto Federal. que Era um legal. pessoal que, tipo assim, eles precisavam urgentemente de aprender alemão Uhum. porque eles iriam para a Alemanha, para uma montadora, eu não lembro qual que era. Então era o Volkswagen da pessoal da vida. engenharia mecânica, É. pois é. Aí eu tinha uma conhecida que ela era coordenadora Uhum. dessa escola de idiomas, e eles precisavam de um professor de alemão. Aí eles falaram assim: Você quer fazer? Eu falei: Não sei Se eu dou se eu vou conta. conseguir, né? É. E porque naquela época eu ainda não tinha estudado alemão como eu estudei depois, né? Então, assim, toda a gramática, a Ah, você parte da sabia. linguística, É, entendi, fonologia, entendi. eu sabia falar, Sabia né? da escola, mas não pra explicar, né? Mas deu Diferente, né? certo. Eu acabei que o tempo que eu fiquei no Brasil de férias, eu também fiquei dando aula de alemão. Então, tem 20 anos, assim, de certa forma, que eu Olha só. ensino alemão, né? Mas acabou que, estando no Brasil, eu acabei entrando nessa parte de computação, dava, sim, sempre minhas aulinhas ali, particulares. E quando foi no ano de 2015, eu fui morar na Espanha. Eu tive uma oportunidade de morar em Barcelona, na Espanha. E, para a minha alegria, eles, a empresa, uma conhecida minha, que fazia aula de alemão lá, né? Parece que ela tinha um namorado que era alemão, ela fazia aula de alemão. Ela ficou sabendo de uma empresa que precisava de alguém da área da computação, mas que falasse alemão, em Olha, Barcelona. Era uma olha empresa alemã que de Hamburgo. específico. Uma coisa assim. Eu falei, uai, Bora. estou aqui, né? E fiz a entrevista, passei na entrevista, né? Dentro da empresa a gente falava 100% em alemão e eles ficavam me mandando para Hamburgo. Então eu fiquei um tempo também meio que alocado em Hamburgo e em Barcelona. Então eu ficava. E o mais interessante é que eu vivi em Barcelona, só que eu falava mais alemão Alemão do que do que espanhol. eu falava espanhol.
porque dentro da empresa eram alemães, né? Eu conversava com eles em alemão. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei e prestei serviço para essa empresa. Depois eu voltei para cá e fiquei prestando serviço para essa empresa alemã durante muito tempo. Quando foi em 2019, tinham uns conhecidos meus que começou essa questão das aulas, dos cursos, né, online e tudo mais. E, assim, 2 conhecidos meus falaram que eles queriam. Eu passei um pouco rápido, tá? Mas nesse meio tempo, tá? Eu fiz toda a minha o estudo do alemão clássico e tudo mais. Então eu fiz, já tinha assim, sempre fui estudando, né? Então eu já tinha conhecimento mais aprofundado de alemão, de literatura, de linguística, de morfologia, de sintaxe, de tudo já estava mais aprofundado. Mas como eu estava trabalhando muito para essa empresa alemã, eu não estava conseguindo mexer com o alemão, então eu não conseguia dar aula mais, né? Que tu gostava, né? Gostava bastante. E eu conversando sobre isso, conversando sobre a minha história, eles falaram se eu não gostaria de fazer um curso online, isso em 2019. E na época eu fiquei um pouco reticente, assim, porque eu falei, nossa, como que eu vou conciliar as duas coisas e tudo mais? Mas eles me convenceram, então nós fizemos uma sociedade, nós 3, e eu criei um curso muito bacana, e teve muito sucesso, assim, na internet, foi um curso bem legal, assim, as pessoas gostaram muito, e eu comecei a fazer vídeos gratuitos também.